Fala pessoal, boa noite. Bom, vamos começar então a nossa terceira mentoria ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que vem ganhando uma certa relevância aí no mercado e que é Server Driven UI. Então não sei se todo mundo conhece, mas a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre ele, explicar. E hoje vai ter código, então vou mostrar um pouquinho aí de uma demo que a gente preparou para vocês. E acho que melhor aí começar dando boa noite aí e falando aí, apresentando o nosso convidado de hoje, que é o João Pereira. Ele hoje atualmente ele está como Staff Software Engineer aqui no PicPay, então a gente é colega aí de trabalho novamente, já trabalhamos juntos aí em outros lugares. Então, são mais de 8 anos, me corrige aí qualquer coisa, João, se eu estiver falando besteira. Isso Já aí. passou aí por Corner Shop, já passou por XP, que é onde a gente trabalhou junto ali, Itaú, Santander, o cara já trabalhou em quase todos os bancos aí. Se apresenta aí para a galera. Boa, prazer pessoal, sou o João, como o Júlio falou. Trabalho com iOS 8 anos aí, vai fazer 9 daqui a pouco. Trabalhei minha vida inteira com iOS, que nem o Júlio falou, já todos os bancos já participei ali. É, Se não participei, talvez eu participe em algum momento, eu sempre digo isso. É, Bom, já atuei também com Flutter, em alguns filas também, é bem legal. A ideia do SDY é uma abordagem que eu vi na PicPay, assim, mais ao vivo e a cores, né? Gostei muito sobre o tema, consegui trabalhar um pouquinho ali no meu time de empréstimos, então é bem interessante o assunto. Quando o Júlio me convidou, eu falei, bora lá, bora trocar ideia e mostrar para mais pessoas, né? Bom demais. E, bom, Caio aí também já está com a gente aí desde sempre, então o gosto não é novo, mas dá boa noite aí para a galera aí, Caio. Boa noite aí, galera. Pô, show de bola receber o João aí, bem-vindo aí, João. Acho que o papo hoje vai ser bem produtivo. É um assunto que eu não tive muita, como é que eu posso dizer? Eu não tive oportunidade de atuar diretamente com o Server Driven UI, mas eu juro, a gente já vinha conversando lá na época de Zap, ainda a gente falava um pouco sobre isso, um rascunho, né, Júlio, do que a gente tentou fazer lá, mas acho que vai ser um papo bem bacana. É verdade. Acho que, putz, esse cara aí já me acompanha de longa data esse tema, assim. E aí a gente sempre foi trazendo coisas melhores ali, adaptando. Então acho que vai ser bem bacana. E novamente, pessoal, fiquem à vontade aí para mandar mensagem aí no chat, tá? A gente vai respondendo aí as dúvidas também conforme a gente vai entrando nos tópicos. Boa. Então, beleza, eu acho que para começar, vamos falar um pouquinho do que significa, né, essa palavra aí de Server Driven UI, né? Então a gente trouxe aqui, tipo, bem resumidamente, mas na prática, né, isso quer dizer o quê, né? Quando a gente fala server, então a gente basicamente está falando que o servidor ele vai enviar todas as informações necessárias, né, para o front, tá? Então isso não é só algo que pode ser usado para mobile, mas para web também, né? Então vocês vão até ver que a gente vai falar sobre alguns casos desses aqui, mas basicamente, e ele se assemelha um pouco, digamos assim, ao conceito até de BFF, né? Que a gente fala que BFF já é meio que uma tradução do que o back-end tem de informação, ele faz a adaptação daqueles dados para que o mobile possa interpretar isso. Só que o Server Driven UI ele vem com uma pegada um pouco mais customizada, né? Vocês vão ver aqui que depois na demo a gente vai mostrar um nível de customização super alto e como isso facilita da gente reaproveitar e criar coisas muito mais rápidas, e telas, reaproveitar a estrutura de telas de uma maneira muito mais simplificada. E aí, basicamente, a gente está falando desses comportamentos. O back pode enviar esses dados, o aplicativo ele vai interceptar esses dados e vai apresentar isso dentro da experiência. E os benefícios que a gente tem com isso é
principalmente sincronizar, né, os layouts ali, meio que por esse BFF, digamos assim, a gente pode alterar o layout de novo das nossas aplicações sem passar pela loja. Então, isso, às vezes, poxa, se levar para a galera de produto, brilha o olho deles, né? Então, imagina que, poxa, dependendo da empresa, né, quanto quanto maior a empresa, eu acho que os processos são cada vez mais complexos, né? E nada é entregue 100% em produção. A gente tem um fluxo de rollout para as features muito grande, né? Então, imagina você ter que... Fiz uma feature nova, demora quase um mês para você ter rolloutado 100% da base. Então, com o Server Driven UI, você consegue fazer experimentos muito rápido, né? E você pode migrar, né, suas telas nativas, né? E, obviamente, todo o desenvolvimento é nativo aqui também, mas a gente está falando que, às vezes, aquela tela, né? O Caio, por exemplo, né? Ele tá fazendo aquela série de vídeos ali para o nosso canal do Comitando, né? De Swift na prática ali. E ali, poxa, a gente construindo aquele scroll view, componente a componente, colocando, tendo todos os acessos dele em memória, personalizando, né, fazendo aquelas coisas. Então, tipo, a gente pode migrar, às vezes, essas soluções e levar para o back um pouco dessa responsabilidade e para o front ele vai exibir na sequência que é para exibir, né? Então, acho que o Server Driven UI ele vem para dar uma eficiência muito maior, né? E como que ele funciona, né? Eu estava, poxa, dando uma estudada, tudo a gente identificou, e a gente faz isso aqui no PicPay, duas formas, né? Basicamente, ele tem dois conceitos principais, né? São as sessões, que aqui a gente pode dar outros nomes, mas pode ser componentes, pode ser widgets, ele tem várias formas da gente falar isso, mas basicamente são blocos de sessões que compõem a nossa tela, né? Então a gente está falando, olha, a gente vai ter uma lista que vai ser conduzida por esses objetos aqui de tela, a gente vai ter esse footer que eu quero ter tantos elementos, eu quero ter esses botões dentro da minha navigation ali. Então são essas seções que são pequenos módulos ali, podem ser independentes, que compõem a nossa estrutura principal. E o segundo, que aí, dado que você já tem uma boa autonomia de componentes, a gente vai para a tela, né? Então, assim, a gente para de ficar escrevendo muita tela e acaba fazendo uma única experiência, né? Tentando, na verdade, nessa experiência, colocar diversos cenários, né? Então, assim, poxa, eu tenho uma tela que vai ser só uma lista. Eu vou ter uma tela que eu quero que tenha coisas ancoradas embaixo. Você consegue criar telas assim, de maneira mais fácil, e todo mundo se reaproveita dela, né? Vocês querem trazer algum tópico desse ponto aí? Fiquem à vontade aí, pessoal. Acho que João, Caio. um ponto legal disso, né? Eu sempre falo para as pessoas que o que eu mais gosto de correr é de constraint, né? Então, putz, quanto mais você mexe com constraint, mais você quer correr delas, né? Então, quanto mais você consegue criar camadas ali, que você fica um pouco mais distante, você sabe que está funcionando, né? E você não precisa dar manutenção. Isso ajuda demais a você ganhar velocidade em criar a sua tela, né? Então, um dos poderes ali também de você pensar dessa maneira é que você começa a se distanciar um pouco dessa frente de criação de constraints, de layouts específicos, né? E começa a compor a sua tela de componentes mais complexos, e aí você consegue trabalhar melhor o seu tempo na criação da sua feature, né? Você foca mais no que importa, que, putz, regra de negócio, ou trabalhar os dados que vão vir do back-end, algo nesse sentido, sabe? Massa. E até um outro ponto, né, que eu acho que a gente pode se pegar e pensar assim, poxa, já trabalho com iOS, sei lá, há X anos. Quantas vezes, se você parar para fazer uma reflexão, quantas vezes você criou uma view controller muito parecida, né? Tipo assim, porque a maioria das nossas telas tudo é baseado numa lista, né? Porque a gente sempre tem que pensar que pode ter telas de diferentes tamanhos, né? E aí a gente sempre coloca uma table view, e aí você sempre está fazendo a mesma coisa, né? Um fluxo muito parecido. Basicamente, com isso, você consegue ter uma tela que você descreve essa tela e ela funciona igual para vários tipos de contexto,
né? E fica de uma maneira muito mais fácil. Você cria menos arquivos no final, né? E aí com isso também você economiza tempo de build, né? Tempo de CI. Exato, Então você muito. consegue ir além de codar mais rápido, de certa maneira, você também aproveita isso em outras frentes, né? Exato. E aí eu acho que esse slide também, ele pode ajudar muito na hora de vender isso, né? Quando a gente vai lá falar com o pessoal de produto, vai falar assim, olha, pessoal, eles vêm ali com uma ideia, pô, a gente tem esse projeto aqui e tal, e aí você fala, né? Tipo, olha, pô, isso daqui, analisando, seria legal a gente trabalhar com Server Driven UI e tal, porque tem alguns pontos que a gente vai passar depois. Mas aí o pessoal às vezes não conhece, né? O pessoal de produtos não conhece. Aí você vai lá, fala assim dessas três empresas aqui que utilizam, o pessoal na hora já vai, opa, se eles utilizam, parece coisa boa, né? Então, também, obviamente, tem outras empresas que fazem isso, né? Tem algumas empresas nacionais aí, mas quem que utiliza isso aí e utiliza super bem na minha visão, na nossa visão aqui, né? Primeiro é o Airbnb, né? Eles criaram uma plataforma chamada Ghost, tem um pouquinho mais de 2 anos aí. Toda a parte de listagem, de pesquisa, checkout, todas elas são construídas usando o GP, né? Que eles chamam de Ghost Platform. E basicamente quase tudo ali, então, do app do Airbnb é utilizado com Server Driven UI, né? Então, vocês veem como as telas são muito parecidas, a diagramação delas, né? Então, isso facilita muito que eles possam se preocupar com features e com novas coisas de produto, do que se preocupar com o desenvolvimento mesmo de tela ali, né? Um outro também que faz esse trabalho é o Uber, né? Principalmente ali para aquela parte, não do app do Uber, da parte de motorista, tudo, mas muito para eles conseguirem utilizar, por exemplo, eles têm o Uber Eats, e aí depois eles conseguiram facilmente colocar coisas do Uber Eats dentro do módulo do Uber principal, mesmo sendo dois apps apartados, eles reutilizam muita base de código, e eles usam uma plataforma que eles chamam de ScreenFlow, né? Então ele cuida não só da visualização, né, da renderização dos componentes visuais, mas até da navegação entre fluxos, né? Então isso é bem bacana e poxa, o app do Uber ali faz essa navegação super bem, né? Você pode ir lá facilmente para a parte de pedir um motorista ou para a parte de entrega ali e você tem você vê muita sinergia ali das telas, né? E eu acho que o terceiro aqui, que esse tá mais para o nosso mundo, né? Tipo, nós três aqui trabalhamos na área aqui de finanças, é o Nubank, né? Então, o Nubank criou aí a sua plataforma que eles chamam de BDC, né? Que é o Back-end Driven Content, né? Que funciona basicamente como um Lego, né? Então, eles constroem todas as interfaces deles com essa solução. E isso é bem legal, por quê? Porque se você olha o app do Uber também, você encontra uma sinergia, né? Tipo, dependente da feature que você esteja acessando, elas são muito próximas, né? Visualmente. Então, isso mostra ali um design system totalmente avançado e uma construção de tela bem parruda ali, né? Não sei se vocês conhecem mais alguma outra empresa e vocês querem trazer aí. Eu estou lembrando agora, não me veio nenhuma na cabeça. Que eu lembre, não lembro de nenhuma outra. Mas uma coisa que eu queria comentar, eu não sei se a gente vai falar sobre isso nos próximos slides. Me refresca a memória aí, Júlio, que é a questão de design system. Tem isso na sua Boa, frente? tem isso. Ah, então beleza. Então Tem isso. nem vou trazer. Por enquanto a gente vai entrar mais pra frente. Aqui tem umas referências que a gente deixou para vocês, depois a gente vai compartilhar o link também lá no Discord, vai estar depois nos comentários ali na descrição do vídeo no YouTube. Mas aí eu acho que antes da gente ir para o código mesmo, vamos falar um pouquinho mais de como que a gente pode, né, construir bons server drivens, né? Então, boas bibliotecas para customizar e ter um server driven com uma boa eficiência. Então, acho que entrando no ponto que o Caio já
perguntou ali, né? Tipo, sobre design system, né? Então, acho que o primeiro deles é você ter uma UX bem definida, né? Então, se você tiver um design system que, poxa, ele te entrega não só aquela parte de design tokens, né? Que isso é muito importante, né? O que é o design tokens para vocês, pessoal? Basicamente, a gente falar assim, quais são as cores que o nosso app vai utilizar, você ter isso centralizado num único lugar, que todos os módulos, todos os times possam usufruir dessa mesma paleta de cores, porque se a gente precisar mudar isso no futuro, a gente muda num único lugar e todo mundo reflete isso. Você ter ali toda a parte de fontes, espaçamentos, caso você precise dessas customizações, mas além disso, um bom design system ele precisa ter não uma gama muito grande de componentes, né? Porque quanto mais componentes você tem, obviamente mais trabalho também você vai ter para manter tudo isso, né? Mas é interessante, aí a gente traz um ponto aqui que é interessante você pensar em atomic design, né? Para design. Geralmente eles pensam nisso, mas o atomic design é meio que como se fosse uma metodologia, digamos assim, onde você vai quebrando ali o seu design em diversas camadas. Então, é como desde a molécula, que pode ser o cara menor ali possível, que seria basicamente a nossa paleta de cores, passando por algumas coisas, então ele vai mexer, ele vai crescendo, né? E você vai unificando. Então, pô, legal, agora eu tenho uma label, eu tenho um botão, que ainda faz parte desse, não da molécula, mas já é uma célula, digamos assim. Depois você tem a unificação desses dois elementos, que aí você passa a construir um componente desse cara. Então é a junção de elementos básicos, até você chegar em templates, onde você padroniza. Sua tela sempre vai ser nesse formato, né? Então, isso daí tem começa a fazer um pouco mais sentido, assim, quando a gente começa a ver aquelas telas genéricas, né, de erro, de loading, meio padronizado, ele entra nessa parte final, né? Então, você tem um template já padronizado e você aproveita esse mockup para tudo. Boa. Eu ia puxar esse ponto justamente porque ainda bem que ele está em primeiro, né? Porque eu acho que ele é um dos mais, não que os outros não sejam, mas ele é um dos que mais afetam o desenvolvimento do Server Driven UI. Por que, que eu acho isso, né? Se a gente está pensando em uma comunicação padrão entre o back-end e o front precisa ter um mínimo de padronização de apresentação de dados. E se a cada semana a gente tiver variações novas, essas variações vão ter que ser representadas no back e no app. Então isso meio que inviabiliza. Então, tipo, se a gente for muito dinâmico no sentido de mudar muito o layout, talvez não seja uma boa questão do Server Driven UI. O exemplo é o que você falou. O Airbnb ele é muito parecido, né? Ele é um design mais. Não sei se não digo nem Minimalista. minimalista. Mas é um design mais simples, enxuto, direto. E assim, eu tenho muita certeza que eles não têm tantos designers porque é uma coisa que não muda tanto. Então, uma vez que foi bem estruturado e foi bem acordado, você não tem tanta necessidade de, como é que fala? Criar novos elementos. Eles vão trabalhar o quê? Nas composições. Então, é de certa forma uma limitação, mas se a gente parar para pensar que, por exemplo, numa listagem de produtos, uma prateleira de produtos de investimentos, a gente está falando sempre dos mesmos produtos, não tem por que ter tanta variação de apresentação. Exato. Um outro ponto bem importante também é que esses componentes atômicos, eles precisam estar preparados para receber dados decodables, né? Então, tipo, os componentes precisam ser sim preparados para receber dados que possam vir do back-end. Porque de nada adianta você criar dezenas, alguns componentes atômicos, sendo que nenhum deles está preparado para vir do back-end. Por quê? Porque senão, da sua camada, você vai ter que fazer um depara para algo que existe no design system, né? Isso é muito ruim, porque caso apareça algo novo dentro do design system, você a todo momento tem que dar manutenção em duas frentes, tanto no design system quanto no seu componente que você criou baseado no design system. Então, tipo, os componentes têm sim ser pensados
também em ser dados possíveis serem recebidos via back-end. Exato. E genéricos, né? Nunca colocar nomes que liguem a feature em si. Acho que aí entra muito nesse ponto que o João trouxe para a gente aí, esses pontos 2, 3, 4, né? Que basicamente passando por eles rapidamente para a gente poder ir para o nosso código, é o time de mobile e back-end, eles precisam definir junto, né, esses payloads, né? Então, assim, poxa, eu preciso desse componente visual, legal. Como que vai ser ele, o modelo de dados dele, para que a gente possa fazer ele em todas as plataformas, seja web, seja mobile, iOS, mobile Android, seja também no back-end. E terceiro ali, né, o nosso time de back-end também precisa criar esses modelos de dados e se atentar principalmente para campos obrigatórios, né? Então, esse é um caso aqui que pode quebrar facilmente, né? Então, imagina assim, poxa, no iOS coloquei opcional, no Android não tá, back-end mandou opcional e, tipo, numa quebrou, na outra não quebrou. Então, esse é um ponto bem importante. O 4 é a criação dos componentes visuais em si, né? Então, assim, legal, agora a gente já definiu os payloads, os modelos, vamos de fato para o código, vamos fazer o view code, vamos fazer o XML, né, e tudo mais. A gente vai criar os builders também dentro do back-end, né? Então, de fato, você tem que pensar também para o seu back, você tem que conversar com o pessoal de back-end, de uma maneira que eles façam algo que você consiga reaproveitar, né? Porque imagina que você tá lá, coda tudo aquilo dentro do seu BFF, mas você vai construir outro BFF e pronto. Não tem como reaproveitar seu código, né? Então, reaproveitamento de código não é só do lado do mobile, é muito importante que o back também consiga fazer isso. O sexto ali é a regra de negócio, né? Então, de fato, aí acabou, né? Basicamente acabou o seu desenvolvimento até o item 5, né? Que aí tem a criação do BFF, digamos assim, pode ser o item 6. E aí, por último, é você criar a sua regra de negócio, que aí é a sua feature, né? Sua feature em si, ela passa a não ter mais aquela UI. Você não tem mais componentes de UI sendo desenvolvidos dentro do seu módulo. Você está usando componentes de UI que estão no seu Server Driven UI e apenas a sua feature tem só uma camada de serviço, né? Então, isso linka bastante com o nosso curso. Vocês estão vendo aí ao longo do nosso curso como a gente trabalha com a modularização, né? Separando ali camada de negócio, camada de rede, camada de cache, depois a gente vai para a parte de UI, onde junta tudo isso, né? E a gente consegue compor o nosso aplicativo. E bora lá para o código, então. Chega de apresentação aqui. Vamos ver na prática mais ou menos como tudo isso funciona, né? A gente trouxe aqui um modelinho para vocês. Então, acho que primeiro vamos rodar ele aqui, né, para vocês verem isso funcionando. Então, imagina um gatilho aqui. A gente está, obviamente, trazendo um contexto de investimento, né, porque a gente trabalha com isso aí. O Caio aí na Cora, eu e o João aqui no PicPay. A gente trouxe um conceito que, tirando essa tela, todas as demais telas, todas elas são em Server Driven UI. Vocês vão ver como que a gente consegue servir diferentes telas, né, reutilizando tudo que a gente foi fazendo de desenvolvimento de componentes, né? Então, a gente clica aqui no Hub de Investimentos. Então, a gente tem, por exemplo, uma listagem de renda fixa. Vejam que aqui a gente tem até um componente que está ancorado aqui embaixo, né? A gente fez um layout, deixou ele transparente aqui no fundo de propósito para a gente ver, né, que ele está ancorado. E aí todo outro componente aqui fazendo o scroll, passando por baixo aqui. Então a gente tem também várias coisas. Ó, a gente já tem aqui é o título, obviamente, da nossa tela, mas aqui a gente já tem um outro componente que pode ser só um texto. Então, tanto em cima quanto embaixo, a gente tem também um card sendo exibido e ele diversas vezes sendo replicado, né? E aqui, clica no botão investir, agora um outro fluxo completamente diferente, né? Um botão já ancorado embaixo, com textos aqui, né? E a gente consegue ver um detalhe, por exemplo, de um produto para a gente poder investir. Depois a gente vai, de fato,
o fluxo de investir, né? Quanto que você quer investir aqui? R$ 200, por exemplo? Legal, preenchi os 200, passei, e aqui a gente já tem uma terceira tela, né? O quarto tela, se não me engano, já a quarta, mostrando o valor digitado, mais um cardzinho de novo para você, olha, beleza, é esse produto que eu estou comprando. E aí finaliza, né? A gente não fez aqui o fluxo de sucesso, mas a gente poderia finalizar com uma nova interface ali, né? Nossa tela aqui de listagem com alguns componentes visuais que a gente vai mostrar para vocês. Clicando no investir, a gente vai para uma outra tela de detalhe. E aí, de fato, a gente clica no botão, vai para uma outra tela ainda, onde a gente pode imputar valores. Continua até ver o resumo desses valores, né? Então, mas vamos na prática aí agora, ver cada um dos... A gente separou uma série de arquivos aqui para mostrar para vocês e todos eles têm uma importância muito grande ali para que a gente consiga fazer isso funcionar, né, e ter uma certa eficiência. E, obviamente, sobrando tempo também, a gente faz um ao vivo, né, pega um componente, cria ele ali na hora, e vê como que ele vai se resolver aí. Ô, Então, Júlio, pode só ver falar. galera, com relação ao código, tá dando para enxergar bem com esse tamanho de fonte? Perfeito, boa. Show. Sim, então top. Então vamos seguir lá. Primeira coisa, né, pessoal? Eu acho que quando a gente fala, né, o back-end mandar os dados e a gente exibir na tela, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, tipo, beleza, como que a gente vai fazer o parse desses dados, né? Então, já que isso pode ser uma lista de componentes visuais, a gente não sabe exatamente qual que é a ordem desses componentes. Então, a gente está trabalhando com um array. A gente tem que pensar que, basicamente, a gente tem isso daqui, né? Então, a gente trouxe, na verdade, um primeiro modelo básico para que a gente possa reaproveitar isso para várias telas. Então, a gente criou aqui um SDUI DTO, tá? De Data Transfer Object. Então, isso é o que realmente vem do nosso back-end direto. E aí a gente tem algumas informações para que a gente possa compor a nossa tela dessa maneira aqui, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o título, beleza? Qual que é o título da minha tela? Segundo, poxa, eu quero habilitar um put to refresh, então tem telas que podem ter, outras não. Então, já que a gente falou ali, né, de criar um template de tela genérico, é importante que a gente consiga adicionar esse comportamento ou não, né? Então, essa a gente vê que tem. Quando a gente vai para o detalhe, essa não tem. Então, mesma tela, com dois funcionamentos distintos. Segundo, a gente, uma vez, obviamente, a gente tem que sempre pensar, né, naquele ponto de produto. Então, Analytics é super importante. Né? Aqui, a gente está trabalhando com uma string, mas pode variar de caso para caso. Então, você pode ter no seu dia a dia, ali no seu contexto, mais informações. Então, você vai lá, mas é legal, né? Qual que é o screen dessa tela? Já que eu não vou mais ficar construindo cenas, né, digamos assim, para cada tela eu criar uma cena, não vai ter mais isso, né? Então, é interessante que o back passe a enviar também esse tipo de dado. E aí, dois dados completamente dinâmicos. Um body, que é todo o conteúdo, né, centralizado aqui, e o nosso footer, que é todo o conteúdo ancorado aqui embaixo, né? Então, a gente criou dois aqui, um body e um footer, mas, obviamente, a gente poderia criar um terceiro, né, navigation, ou para a gente colocar botões, né, e tudo mais. Então, isso daqui é uma estrutura base. Mas se vocês olharem aqui, esse segundo ponto que é super importante, a gente entra agora aqui na parte de SD Dynamic, né? Então, esse é a grande magia, digamos assim, do Server Driven UI. A gente está falando de um componente que ele é dinâmico, é uma lista que pode vir qualquer coisa nessa lista. Como que a gente faz um parse de uma coisa que a gente não tem um modelo pré-definido? Então, basicamente, a gente pode trabalhar com um objeto, né, com um JSON que vai vir ali duas informaçõezinhas. Um ID, esse vai ser o grande cara da nossa aplicação para que ele possa fazer todo o decode corretamente, e um content, que é a nossa base de dados mesmo daquele componente, né?
E aqui vejam que aqui a gente está trabalhando como N. Por quê? Porque justamente ele pode ser dinâmico. E aí aqui está a grande solução, digamos assim, né, do Server Driven. A gente precisa, né? Então vocês devem estar acostumados aí a fazer uma struct, onde vocês vão lá e falam assim, poxa, eu tenho esse meu objeto aqui, sei lá, que espera um título e um subtítulo. Ele estende codable, né? Então ele é tanto encode quanto decode, legal, e pronto. Vocês não fazem mais nada, back-end, você manda serializar um JSON decoder e legal, ele foi decodificado. Só que no nosso caso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa que esse content, a gente valide a tipagem dele, do objeto, né? Então tá o grande segredo aqui, que é o quê? A gente trabalhar com um dicionário e dentro desse dicionário, a gente vai gravar como chave desse dicionário o ID do nosso conteúdo, que é essa string. E o que a gente espera que ele retorne aqui no valor é exatamente qual que é o modelo de dados, né? Qual que é a nossa struct que a gente vai fazer o decoder ali, tá? Então, aqui está a grande sacada, e uma vez feito isso, você não vai precisar mais mexer nessa parte, digamos, por isso que a gente chamou até de core aqui, que é de fato o coração do Server Driven UI, né? Aqui, obviamente, toda a parte de encode, porque você precisa também, do mesmo jeito que você decodifica, você precisa encodar caso você precise transformar isso de volta num JSON, alguma saída de objeto. E aí, obviamente, aqui a gente está falando das classes necessárias para que a gente possa registrar o nosso dicionário, né? Então, isso daqui se assemelha muito, eu sei o que vocês acham, né? Eu vou falar aqui, posso estar falando besteira, vocês me corrigem, mas isso se assemelha muito ao design pattern de Service Locator, né? Que, tipo, ele nada mais é que uma grande árvore, e aí você tem sempre uma chave para algo que você queira decodificar, ou isso daí é muito usado pelos frameworks ali de injeção de dependência, né? Onde você assina um protocolo para uma classe específica. Nesse nosso caso aqui, a gente assina um ID, né, uma string, para um objeto específico, né? Então, aqui a gente vai fazendo o quê? Né? Criando, e o Service Locator nada mais é que um grande dicionário global ali, né? Então, aqui a É isso gente que eu ia faz comentar. basicamente a mesma coisa, né? Cria esse dicionário gravando todos os decoders e encoders com base no ID, na tipagem que a gente recebe. Uhum. Isso que eu ia comentar, você falou do injection, né? O Swinject trabalha dessa forma também, né? Quando a gente está fazendo trabalhando com esse framework de injeção de dependência, você basicamente o que você faz quando está registrando os containers, você está dizendo para ele como que ele resolve uma determinada dependência. O Server Driven UI está fazendo uma gestão de dependência, só que não de acessos entre camadas, e sim dos objetos que você vai usar. É isso aí. Boa. E acho que depois, né, obviamente, por último aqui, a gente também aqui toda a parte de registro, né, dos nossos arquivos, então, para que a gente possa manter a árvore ali dele. E, por último, isso daqui, não menos importante também, que é o nosso get, né? O que ele vai fazer? E aqui a gente está trabalhando com genérico. Por quê? Porque quando a gente vai entrar aqui logo em breve na parte visual, a gente vai precisar, poxa, legal, eu tenho um Dynamic, mas o meu componente ele espera um título e uma descrição. O Dynamic eu não tenho isso necessariamente. Então, como que a gente faz? A gente vai e faz um get, onde a gente faz um cache, né? Basicamente, a gente está falando assim que o nosso objeto content ele está de acordo com essa tipagem aqui, com essa estrutura de dados, né? Então, acho que feito esse motor, o segundo passo é a gente pensar assim, legal, agora como que eu construo o meu modelo de dados? Como que eu construo o meu DTO ou o meu View Model, né? Cada um aí chama de um nome, ou no Viper ali a gente chama de Entity, mas aqui está um exemplo para vocês do card, né? Então, assim, olha só, Investment Card, ele é composto por um título, um subtítulo, tudo string, uma tag, 102% CDI,
ele tem um array de infos aqui, né, que tem um título e subtítulo também, então você vê resgate no vencimento em vista a partir de R$ 10, e você tem um botão, né, e aí a gente chama de Quick Action, né, então esse botão, ele pode entregar para vocês, né, algum um modelo também, então ele vem a parte de título e vem a action, e a action ele vem um type, então eu posso trabalhar com reload, tip link, transição, adiciona valor, remove valor, uma série de coisas. Você pode, conforme você vai crescendo, né, a complexidade do seu código, você pode adicionar novas tipagens para isso, né? Então, e aí, pô, legal. Agora, vejam que aqui a gente está muito próximo do que é a nossa estrutura do dia a dia, então aqui é sem mistérios, né? Tipo, pô, legal, isso daqui eu já faço, né? Vamos continuar que vocês vão ver que tem mais coisas que vocês já fazem, então como isso é legal ali, de você talvez pegar uma feature que você tem, transformar ela no server driven, é menos complexo do que a gente pensa, né? O terceiro passo que a gente gosta de falar é o seguinte: poxa, legal, agora eu sei mapear qualquer objeto, dado um identificador dele, eu sei modelar o meu objeto, né? Muito parecido com o que eu já faço no meu dia a dia, com Codable e Codable. Eu agora, terceiro ponto, como que eu pego esse objeto e transformo ele numa view? Aqui a gente trouxe dois modelos para vocês, né? Então, aqui a gente trouxe primeiro, então vejam que aqui a gente está trabalhando com uma extension aqui do nosso SDUI Dynamic, e a gente tem dois métodos, né? Que podem ser padrões aqui, você não vai mexer neles depois mais para frente, que é o quê? O primeiro, né? Eu quero instanciar o meu Dynamic, só que como uma view. E o que eu espero que ele me retorne é um SD UI View. Então, é uma classe, né? É uma classe que estende o UI View, né? Que vai ser genérica ali para que a gente possa utilizar. E aqui, ó, tem uma técnica que a gente pode usufruir, que é o seguinte: a gente tem um identifier, aqui a gente até criou, né, um modelinho de identifier, que é o nosso SDUI ponto e o ID. Então, vejam que de uma string eu posso simplesmente criar uma instância de uma classe, né, usando ali do NSClass from string. Então, isso daqui é uma classe super antiga, desde o Objective-C ela já existia, no qual você consegue buscar, né, ou de fato ele tenta, a partir de uma string, validar, poxa, eu tenho essa classe, ela existe dentro do meu código que foi compilado? Se sim, e o cache dele estiver de acordo com o meu SDUI, ele consegue entregar para a gente essa instância. E aí vejam que eu posso dar um init, e aí depois eu tenho dois outros métodos de renderização, tanto do meu build, passando o meu objeto dinâmico, quanto também setando um delegate, né? Porque vejam que eu posso clicar aqui e eu preciso navegar para uma outra tela. E o segundo item aqui que a gente criou para vocês é instanciar isso num formato de table view, né? Então aqui a gente criou o Cell Controller. Para quem já chegou nos módulos ali de UI, já pegou um pouquinho desse conceito, né? Então, ao invés de você ter direto uma UI Table View Cell, a gente cria um View Model, digamos assim, é como se fosse um MVVM, só que ao invés de você ter um View Controller, você tem uma UI Table View Cell ali, e você tem o Cell Controller, que seria basicamente o seu View Model, né? Se a gente fosse fazer uma analogia de arquitetura. E aí vejam que aqui é a mesma coisa. Eu tenho um init, né? Então verifico se eu tenho uma classe com esse nome e agora eu consigo instanciar ela já modificando aqui, né? Vejam que aqui na view eu faço um init padrão, aqui eu já consigo fazer um init já passando meu view model direto na injeção ali do inicializador, quanto o delegate, tá? Então, isso daqui você consegue então criar telas baseadas em UI view, então ele pode dar automaticamente um add subview, isso está dentro de um scroll. O Caio ele fez um excelente vídeo aí pra gente, né, Caio?
de scroll view, né, montando uma tela de detalhe passo a passo, colocando uma stack para você poder calcular os espaçamentos aí. Então, acho que isso daqui já está. Quem ainda não assistiu esse vídeo, depois a gente manda aí também, né? Tá lá no nosso canal do Comitando. É um ponto legal de comentar sobre esses dois métodos em específico, é que a partir do momento que você entende o funcionamento do NSClass.string, ele atende não só necessariamente uma feature de SDY. Vou dar um exemplo Uhum. básico, né? Você tem um switch case com um N1 com vários switch cases, né? Pô, isso gera um aumento de complexidade do seu código muito grande, né? Você consegue, utilizando o NSClass.string, também melhorar essa leitura do código, né? Então, você consegue, a partir de uma string, um tipo de uma instância, né? Então, com isso você consegue trabalhar legal. Há dois pontos Verdade. legais que são meio que não necessariamente você vai ver no dia a dia, mas caso você trabalhe com múltiplos módulos, é bem importante, como o Júlio colocou ali na inicialização do Initifier, você falar de onde está esse módulo, porque o NSClass.string ele precisa saber de onde é aquela sua classe, senão ele Exato. não vai conseguir encontrá-la. Então é bem É isso interessante. aí. Verdade. Eu já sofri com isso daqui de você não evidenciar qual que é o seu módulo, né? Então, se vocês olharem aqui, tá, pessoal? Nossa POC, que em breve a gente vai compartilhar com vocês lá no Git, inclusive já está no Git. Aqui são módulos diferentes, né? Então, vocês têm um módulo de CDD, que é onde está toda a nossa regra de negócio. A gente tem o módulo SDUI, o módulo de Network e o módulo de Coordinator, tá? Então, aqui já, inclusive, já dando um spoiler ali, a gente já tem um tempo que a gente vem falando de ter um módulo extra, né? Então, adicionar um novo módulo para vocês que já estão no curso ali poder ter mais dados, mais informações. Coordinator é algo que a gente vai tratar dentro desse módulo extra, vai ter uma seçãozinha lá só de Coordinator. Então, aqui vocês já têm um primeiro gostinho ali do que está por vir aí dentro do nosso curso aí, tá? Boa. Então, voltando aqui, pô, legal. Então, basicamente, aí, ó, vejam que agora já tem um padrão, né, pessoal? Se vocês prestarem atenção, a gente tem um padrão de como as coisas têm que ser criadas. Isso é muito bom, pensando em larga escala. Imagina que é igual a fábrica que faz o iPhone. O processo dela é repetitivo, né? Porque eles fazem milhares, milhões de iPhones ali. Então, assim, imagina que cada um dentro da fábrica ele está numa posição estratégica. Por quê? Porque dentro da cadeia, né, de construção, isso faz com que você tenha um ganho de eficiência cada vez maior. Agora, imagina se eu precisar construir uma peça do meu iPhone, né? Hoje, obviamente, é tudo automático, né? E tudo mais, mas vamos pensar naquela construção de carros, né? Então, Lamborghini, né? Quem já procurou uns vídeos no YouTube, Lamborghini e Ferrari, não é máquina, né, que constrói, tem muita coisa humana. Agora, imagina você ter que pegar, sair e procurar o cara num outro lugar e entregar um negócio para ele, não. Então, toda a cadeia é muito próxima. Então, aqui no desenvolvimento é a mesma coisa. Então, o que a gente tem aqui, né? Percebam que todo o nosso arquivo, todo arquivo criado, ele vai ser sempre o ID e, no final, view. Então, tudo que é view tem que ser o nome, final view, que estende a herança, né, que a gente fala no curso como que é, do SD e o iView. Aqui também, o ID, que é a nossa string, cell controller, e ele herda de SD e UI, cell controller. Então, a partir de agora, você define que toda view vai ser assim. Às vezes a gente vai lá e faz input text, ou aí asset card view, não sei o que, scroll, cara. Não, tudo agora tem um padrão. Isso é muito bom porque a gente ganha eficiência, ganha velocidade de produção, tá? E legal, agora que a gente já fez o decode, criou o objeto, sabe transformar ele numa view, vamos olhar como que é a view, né? Então, aqui
vejam aqui que não foge do que a gente está acostumado, né? Digamos que é o mais do mesmo aqui. Tem uma classe, final class, importante o public, né? Por quê? Porque esse módulo, ele não está dentro da minha feature. Ele está no módulo global, né? Que todo mundo pode ter acesso. Então, public, final class, investment card view, como eu falei, ele herda de SD UI view. Se a gente olhar aqui a implementação base dela, você vai ver que ele já tem algumas coisas. Então, ele já recebe o nosso view model, já recebe o delegate, tem os inits que eles precisam ter e tem os métodos de render padronizado, né, para que a gente possa popular a nossa tela ali. E aí, obviamente, cada tela se preocupa com o quê? Com view code. Então, aqui, para quem trabalha com view code, já está acostumado, legal. Se você quiser usar um Chibi, dá para fazer também tranquilamente. Né? Então, aqui, ó, toda a codificação da tela em view code. Ó, vejam quanta repetição de código a gente tem. Né? Aqui, ó, seguindo o modelinho também que a gente tem no nosso curso, né, da parte do step by step, né, de como construir telas usando view code. Então, build view hierarchy, setup constraints, adicional configuration, né? Então, tudo isso. Acho que tem uma pergunta aí, ó, que alguém consegue ler aí, que é o meu. Estou com a Consigo. minha segunda tela aqui, não estou vendo 100% vocês aí. Pessoal, pelo que eu entendi, o back-end monta a tela toda e manda para o front como deve ser montado. É isso mesmo? É isso mesmo. Legal. Esse seria, digamos assim, o melhor formato, né? Mas a gente vai mostrar um para vocês aqui que, poxa, se o back-end não mandar, eu não posso usar a série do Driven UI? Vocês podem. A gente vai mostrar para vocês um jeito de como construir isso, até muito próximo ali do que é uma leitura, digamos assim, mais declarativa, né? Como se fosse um Swift UI, um Flutter, um React Native ali, né? Para quem já teve oportunidade de ver um pouquinho dessas linguagens, né? Exato. Então, aqui, ok, mais do mesmo. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, mas aqui é a construção da tela. O único ponto importante é a herança do SDUI View. E aí, vamos de fato agora para a célula. Aqui também, vocês vão ver que todas as células, o que a gente fez aqui, né? Para que a gente não precise ficar fazendo, isso daqui vai virar meio que boilerplate, tá, pessoal? Todas as células vão ser iguais. Vou mostrar para vocês rapidinho depois, mas eu vou ter uma cell controller e eu vou ter uma classe que estende SD UI Cell. Na cell controller, vocês já devem estar acostumados por conta do curso, o nosso método do Table View, Cell Forward Index Path, e também, obviamente, do nosso método de Register Cell, para que a gente possa registrar as nossas células dentro da table. E aqui vejam que a gente faz um dequeue para reutilizar isso, né, a mesma instância de memória da view, e aí setando o nosso builder, setando o nosso delegate. E aqui vejam que a nossa view nada mais é que uma parte de code aqui. Então, eu tenho a mesma view que eu criei já anteriormente dentro da minha célula. Então, vejam que eu não estou criando o meu componente dentro da UI Table View Cell, e sim adicionando uma view, dando um add subview de uma view que ela também é formato server driven, né? Então, vejam que eu adiciono, coloco a constraints, e aí, obviamente, os mesmos métodos que a nossa view tem, ela também tem, né? De poder renderizar e passar para a custom view o que ela recebeu, né? O que a nossa cell recebe, ela repassa para a filha dela, que é a nossa UI view aqui, né? Boa. E para fechar digamos, essa estrutura mais básica, né? Isso daqui é muito voltado, então, para você que está querendo que os dados venham do back-end. O último ponto, a gente lembra que a gente falou lá atrás que a gente precisa criar esse dicionário, né? Com todas as chaves e usar o nosso service locator. Aqui está a classe que centraliza tudo isso, que cria esse grande service locator aí,
essa grande árvore de identificadores com modelo de dados. Então, a gente começa a fazer o registro, né? Lembra que a primeira coisa que eu mostrei para vocês foi justamente do Dynamic. Então, a gente vai lá e registra. Para esse Dynamic aqui, eu estou registrando um heading DTO. E ele é chamado heading. Então, se eu olhar agora na estrutura de componentes, olha só, vou vir aqui em UI Components e em UI Cell Components e a gente vai ver, ó, heading, eu tenho um heading cell, eu tenho um heading view. Quick Actions View, e eu tenho aqui um Quick Action Cell também. E assim vai, ó, Investment Card e assim por diante. Né? Então, isso daqui faz com que você registre tudo isso e que aí na hora de codificar, decodificar, que veio do seu back, você consiga pegar esse dado, conseguir fazer o mapeamento dele dos objetos e construir a sua view e a sua cell, caso necessário, né? Mas agora o João trouxe para a gente algo que vai um pouquinho além disso, que é justamente você, talvez, não depender do back, digamos assim. Manda aí, Boa. João. Boa. Bom, na PRI a gente passou por um dilema, né? Que, pô, a gente tinha alguém, a gente tinha algumas pessoas para construir no iOS e não tínhamos alguém de Android, né? Mas, pô, a gente acreditava na solução, achava que ia sim trazer ganhos para nós, seja de, pô, a gente conseguir andar com a feature mais rápido e ajudar o pessoal de Android em outras frentes, seja Analytics, seja conversando com o PM, conseguir ajudar o time de alguma forma, né? Então a gente chegou num ponto onde, pô, como que a gente consegue? A gente já tinha toda essa estrutura que o Júnior mostrou pronta para funcionar via back-end, né? Mas, pô, não vamos ter um Android. Como que a gente pode continuar com essa estrutura e, de certa forma, conseguir receber qualquer tipo de resposta do back-end que não seja um SDY e conseguir converter isso para um SDY, né? E aí foi que algum amigo meu ali na PicPay comentou sobre o Result Builder, onde ele possibilita que você tenha a partir de uma estrutura, que nesse caso é o nosso STY DTO Builder, você tem o retorno de N elementos, né? Então, o Júlio mostrou ali o content e o footer eram N elementos. Então, pô, tem uma analogia aí que faz sentido, né? E o que é o Result Builder? Ele é utilizado para a criação do SwiftUI. O SwiftUI, ele é totalmente criado a partir do Result Builder, né? Então, ele é um property wrapper da Apple, onde ele permite que você crie a sua DSL, né? Então, o SwiftUI é uma DSL que nas primeiras versões, por exemplo, ele era uma DSL basicamente baseada no UIKit. Hoje em dia teve muitas evoluções, né? Mas ele foi baseado no UIKit utilizando uma DSL de uma linguagem declarativa, né? Então, de certa forma, esse Enum, SDY, DTO Builder, é o que é hoje em dia o SwiftUI da Apple, né? Então, a view da Apple é baseada em Result Builder. Pô, João, o que são cada um desses métodos, né? Eu não vou entrar tanto no mérito de cada um, mas vamos pensar que cada build either você pode criar um padrão para você. Exemplo, no nosso contexto, a gente está falando que a gente pode receber, no primeiro caso, um array de builders. No segundo caso, no terceiro caso, a gente pode receber um array de builders opcional. Então, putz, você recebe do back-end um array opcional. Você não precisa necessariamente transformar ele para um array com uma opção vazia, né? Ele pode sim continuar sendo opcional. Ou então você recebe só um objeto, que é o quarto caso. Mas isso independe independe de ser SDY. Por exemplo, você pode criar uma build expression onde esse builder vai ser uma string. E a partir dessa string, isso vira um SDY Dynamic, né? Um array de SDY Dynamic. Como?
pô, você cria um método novo. Júlio, se você puder escrever aí, build expression, isso, para vocês verem, static font. Aí, já começou a dar. Isso é nativo do Result Builder, onde você pode criar a sua expressão. O que é a sua expressão? O que você quiser. Seja um objeto A, um objeto B, um objeto C, um array, um dicionário, o que você quiser. Então, dessa forma, você consegue criar o seu Result Builder. O que isso te dá, né, no final das contas? Putz, quando você está criando a sua lista de objetos, isso te torna o seu Result Builder mais flexível. Pô, você pode ter um for each, você pode ter um if, você pode ter um array de informações. Cada uma dessa expression vai liberar uma caixinha nova que você vai poder utilizar na hora que você vai estar criando o Lego dos seus componentes. Né? Isso é muito massa. Assim, quando eu comecei a utilizar, explodiu a minha cabeça, assim, tipo, tem N possibilidades, onde cada um vai poder utilizar da sua forma. Então, aqui tem alguns exemplos que ajudaram muita gente a criar os nossos componentes lá na PicPay. Podem existir outros, tá? Mas, basicamente, o Build Expression permite qualquer tipo de função para vocês. Aí embaixo, esse DTO Builder, ele é uma maneira da gente conseguir trabalhar com valores defaults. Por quê? O Result Builder não aceita que você trabalhe com valor default. Se vocês virem aí na linha 61, não é possível a gente fazer um init e passando um Result Builder default. A Apple não permite isso, né? Então, putz, João, eu vou ter content e não vou ter footer. João, eu vou ter footer, mas não vou ter content. Ou então eu tenho header e content, né? Esse DTO Builder foi a maneira que a gente conseguiu criar para que, mais para frente, a gente vai mostrar ali na próxima classe, onde a gente permite que a gente crie inicializadores customizados, né? Então, putz, nesse primeiro caso, a gente tem o body e o footer com inicializadores defaults. Então, se eu não precisar do footer, eu só posso passar o body, ou vice-versa, né? Isso permite. Ou então, a gente pode utilizar especificamente os Result Builders. Mas, nesse primeiro caso, a gente sempre vai ter que passar os dois. Não existe uma maneira de você criar um inicializador default. Mas, caso você queira trabalhar só com Result Builder, e eu só tenho o body, tem N maneiras, né? Você poderia trabalhar com vários inits, tendo customizações, ou então criando métodos estáticos que um usa do outro, e você consegue reusar um pouquinho mais. Né? Perfeito. Isso mostra um pouquinho mais, tipo, como que a gente... E o legal disso é que a gente traz uma proximidade, né, do Swift UI para algo que talvez a gente não possa dar suporte ainda, né? Então, todo mundo que fala assim, caramba, meu, Apple já está indo para o iOS 17 e a minha empresa ainda está dando suporte para o 11. Só no 13 e digamos que no 14 que o SwiftUI ficou bom realmente, né? E aí, caramba, até chegar o 14 eu nunca vou usar SwiftUI. Então, isso daqui é uma forma de você meio que, pô, já começar a ver mais ou menos como funciona, né? E aqui está uma excelente decodificação daquilo, porque quando a gente cria uma tela, não sei se vocês já criaram uma tela em SwiftUI, você vai lá e cria, né, aquele text, e aí ele simplesmente desenha o texto no meio da tela. Tipo, como que ele fez isso, né? Então, se a gente pensar ali, tentar fazer aquela decodificação para o UIKit, é mais ou menos isso, né? O text é um padrão de builder que no final ele está usando o UI label por trás e todos aqueles valores que você adiciona padding, tudo, ele está adicionando mais blocos de código, né? Então, as constraints e tudo mais, para que você veja aquilo na tela, né? Então, é uma forma de você se atualizar, digamos assim, trabalhar numa nova forma de codificação e de uma programação mais declarativa
né, do que a interativa, que é quando a gente está acostumado a fazer aqui com o UIKit, com o Foundation ali da Apple, né? Com certeza, assim, quando você começa a mexer com isso, você se sente muito mais próximo de uma nova tecnologia, né? É bem interessante. E aí, pessoal, essas próximas classes que a gente vai mostrar para vocês, foi como a gente conseguiu fazer o quê, né? Pegar o DTO que vem do back-end e conseguir utilizar ele no padrão de builder, né? Que a gente deu esse nome, poderia ser qualquer outro nome. No nosso caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, a partir de um DTO, conseguir criar uma linguagem declarativa, que é o nosso builder. Então, para isso, a gente precisa começar a trabalhar com protocolos. O primeiro deles é o SDY Builder Protocol, onde o SDY DTO Builder Protocol vai estender desse protocolo, né? E aí, com isso, vocês vão ver que no nosso DTO, na nossa classe de DTO, a gente vai utilizar muito deles, onde a gente tem uma associated type, né? Que a gente precisa que seja buildable, esse SDY Buildable Protocol, que é a gente está fazendo o link entre o quê? Entre um builder e um DTO. Então, o DTO tem que saber quem é o builder dele e um builder tem que saber quem é o DTO dele. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o link entre ambos e conseguir, de uma forma, ficar agnóstico à implementação, né? Então, quem conhece a implementação concreta vai ser tanto o builder concreto quanto o DTO concreto. Mas, na hora de utilizar, a gente trabalha com protocolos. Pode ir para o próximo, Júlio. Essa classe é onde tem o Buildable Protocol, onde a gente fala, ó, quem implementar esse Buildable Protocol tem que ter um builder para ele. Então, quem vai conhecer sobre o Buildable Protocol é o nosso DTO. E aí, com isso, a gente começa a entrar numa área onde a gente tem N possibilidades, que aí já entra o que o Júlio falou. O text tem o padding, tem o background color, tem N tipos de funções adicionais, né? Então, todo builder nosso é um SDY Builder Protocol. Então, vamos dizer que algumas funções básicas a gente pode ter para todo mundo. Exemplo, se aquele builder vai ser apresentado na tela ou não, que é o caso que a gente trouxe, que é se ele vai estar escondido ou não. Ou, no futuro, né? Pô, ele vai ter acessibilidade, o componente pode ter acessibilidade, pode ser comum para todo mundo, mas da mesma forma. E aí, pô, você pode ter tanto métodos globais, né, que atendem qualquer builder, como cada builder pode ter os seus métodos de modificação. E aí, com isso, você consegue ter um padrão de linguagem declarativa sem utilizar o SwiftUI. Muito bom. Boa. E aí, o Header Builder, ele trabalha muito parecido com tudo que a gente já falou, né? A gente cria padrões. Então, o Heading Builder, todo builder termina com builder, onde ele precisa saber quem é o ID dele. Qual é o ID? O mesmo ID que a gente registrou lá no SDY Dynamic. Então, está tudo interligado. A gente sempre tem uma mesma interligação, que é o ID, onde a partir dele a gente consegue encontrar quem tem que ser instanciado, né? No final das contas, que é a view ou a célula. Então, dessa forma, esse ID consegue fazer o link de todas essas informações e basta a gente implementar uma extension do DTO, falando que ele é buildable, falando quem é o builder dele e, no nosso builder, criar um DTO, que é o depara dele, que é o header DTO, heading DTO, e dessa forma os associate types vão se resolver e com isso a gente tem um builder que recebe a mesma informação que o DTO pode receber do back-end e trabalhar ele de uma forma, de uma linguagem declarativa. E com isso, para todos os outros DTOs, funcionam iguais.
Você cria um builder, faz uma extension e você passa a ter eles possíveis de serem utilizados via forma declarativa assim que você recebe esse dado, né? Então, esse title pode ser um API response de um outro serviço seu que você recebeu. Você só pega o API response.title, passa para o builder e dessa forma você continua utilizando o motor do SDY, que é utilizar as views, as células, e consegue utilizar ainda o SDY, mesmo sem uma API no formato de SDY. Né? Top. E, bom, pessoal, parece tudo muito complexo, mas a gente estendeu um pouquinho mais, mas eu acho que vale esses últimos, talvez, 10 minutinhos para vocês verem, fazendo na prática, né? Para ficar um pouquinho mais simples. Porque, obviamente, vocês já vão ter acesso a todo esse código e muito do que a gente falou aqui, vocês basicamente vão poder reutilizar tudo isso, né? Então, nada disso vai precisar, talvez, ser recriado todas as vezes. Então, antes da gente partir para um live aqui, né? Tipo, quem sabe faz ao vivo aqui, vamos ver de fato a nossa feature, né? Como que a gente constrói a nossa feature? Então, se vocês olharem, olha que interessante, a gente tem aqui, são 4 features, né? São a listagem, detalhe, o valor e o resumo. Dentro da listagem, a gente separou aqui pensando no Clean Architecture, e isso é o resultado do seu desenvolvimento, da sua feature. Então, uma vez que você já tem essa estrutura do Server Driven UI feita, como que você faz para reaproveitar ela ou para criar sua feature de fato? Então, vamos começar ali pela camada de apresentação. Vejam que aqui a gente não tem nada de view controller, de, sei lá, qualquer arquitetura. A gente tem apenas um builder aqui, uma factory, que é um design pattern, no qual a gente tem um método make builder aqui, né? Então, passa uma rota, né, que é um protocolo, e aí a gente vai lá e cria o nosso serviço, que então é a nossa camada de regra de negócio, nosso use case, que a gente falou muito no nosso curso, nossa presenter aqui, nossa interactor e a nossa view controller. Vejam que todas elas são SD UI, né? Aqui, ó, por mais que seja CDB List View, ele é um SD UI List Controller. Tá? Se vocês quiserem ver a implementação da cena, ela está aqui, tá? Então vejam que tem um padrãozinho VIP aqui, mas o foco de fato agora é dentro do nosso serviço. Né? Então vejam que aqui a gente só está reaproveitando um padrão já existente. E aí a gente está retornando a nossa view controller. Quando a gente vai para a regra de negócio, nosso data source, a gente tem um modelinho aqui que pode ser um erro, caso a gente tenha, mas também a gente tem a nossa camada de use case, né? Aqui a gente chamou de loader, mas aqui é um exemplo do que o João acabou de mostrar para a gente, né? Do poder aí do Result Builder. Olha só, a gente está fazendo aqui, né? Tem uma inicialização que eu preciso retornar um SDUI DTO, então aqui, mas quando a gente começa a entrar dentro desse modelo, vejam que a gente tem um body, né? Que agora a gente começa a escrever os componentes da forma que a gente quer. E aqui tem várias coisas, né? Vejam que o Joe foi adicionando diversos tipos diferentes, que é aquele expression, né? Que ele foi mostrando, que ele foi falando ali, né? Então a gente tem, olha, um array de heading builder, né? Então aqui passando qual que é a string que vai ser o texto da tela. Mas vejam que aqui, ó, ele está oculto, né? Então, se eu tiro isso e rodo de novo a nossa aplicação, vamos ver o que acontece aqui, né? Então, olha só. Agora a gente passou a exibir 2 novos componentes, ó. E ele faz parte da nossa listagem, né? Então, aqui a gente pode voltar aqui e esconder. E depois, obviamente, rodar de novo, E né? aí, um ponto legal pensa o quanto de trabalho isso poderia dar na camada de UI. Nem Exato. sempre é tão simples, né? Então, Né? Só adicionar um elemento ali, esconder um elemento, sem mexer com constraints, sem nada, fica muito mais fácil. Aí vejam que agora a gente tem um Quick Action Builder, mas ele também está escondido. Se a gente for
trabalhar com ele aqui, fizer um falso também, a gente vê ele sendo preenchido aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, diferentes modelos de layout. E aí, é outro heading builder, a gente pode reaproveitar várias vezes, ó, vários heading builders aqui, ó, vendo, passando o texto, investment card, passando todo o modelo, ó, então vai ter um title, subtitle, tag, info, vários investment cards em sequência, né? Aqui eu estou mostrando, né, montando manualmente, mas a gente poderia inteirar isso daqui, né, fazer uma lista, já que é um array, tá vendo? Vejam que aqui a gente montou um array. Então, sim, né, pensando que seu back-end poderia estar mandando uma lista que não é no formato Server Driven UI, você codificar nesse formato aqui, né? Então, não teria tanto problema. E aqui, legal, tudo isso funcionando. E o footer, né? Também passando com outro heading builder aqui. Se a gente, obviamente, quisesse esconder esse cara aqui, ó, basicamente a gente poderia vir aqui e fazer isso, né? Então, se eu rodar aqui, o que será que vai acontecer, né? Então, ó, vejam que agora a gente já não tem mais o footer, né? Então, exato, né? Aqui eu não tinha feito esse teste antes, mas funcionou. Então vejam que massa, né? A gente vai lá e constrói uma camada de negócio que, obviamente, ele está em conformidade com esse nosso protocolo, que tem o método request. Vejam que ele tem outros métodos também, mas, de fato, o que a gente precisa para baixar dados é o request. Então, o request vai lá e faz isso, né? Então, dessa forma, fica muito mais leve, fica uma forma declarativa E de algo, fazer a nossa tela. e algo bem legal também é que a gente sempre tem outras possibilidades, né? A gente está trabalhando, por exemplo, um componente mais complexo, mas nada impede a gente também trabalhar com componentes mais atômicos e fazer composições de componentes, né? Você tem um Exato. card, que dentro do card você tem textos, você tem botões. Isso também é bem possível dentro desses builders. Isso ajuda muito caso você não tenha um back-end, né? Isso ajuda muito a você conseguir criar builders em cima de builders. Então você pode fazer composições de builders para criar componentes com os builders atômicos, né? Tem essas possibilidades também. É bem o céu é o limite, né? Quando você começa a trabalhar dessa forma. Exato. E aí, veja agora nos próximos aqui, eles são repetidos, então só vou mostrar o detalhe e depois eu vou criar um componente que é como assim, poxa, legal, Júlio, mas já tinha muita coisa feita. Como que é criar um do zero? O que que eu preciso codificar, né? Então, segunda tela, vamos ver, nossa factory. Aqui a gente já mudou um pouquinho mais a implementação dela, mas o que que a gente fez aqui, ó, dentro da nossa factory? Agora a gente tem uma instância aqui, né, de network. A gente está usando um mockzinho, mas isso aqui pode ser via injeção de dependência, né, e tudo mais, obviamente. E vejo que o nosso network mock aqui, né, ele estende, né, o network client. Então, o network client tem apenas um método que execute para que ele faça o download. Aqui a gente não está fazendo, obviamente, o nosso URL session, Alan Fire, nada do tipo, mas a gente construiu, né, um mock UI, né, que eu estou transformando um objeto data e também um model, caso seja necessário. Mas olha que legal, né? Então, imagina que isso daqui que obviamente a gente não tem um back-end aqui, né? A gente poderia ter feito, usado um Moku, qualquer coisa da vida, mas não, a gente preferiu montar um JSON na mão. Então, isso daqui é vindo do back, olha só. Seria um payload vindo do back, com o title, esse thrashing aqui está false. Então, vejam que eu vou mudar ele para true aqui. O screen view legal, nosso body tem um heading, tem vários headings aqui com todos os identificadores, né? Então, se eu olhar aqui, tem até aqui, e eu vou fazer agora um outro, né? Tipo IOF e legal, tipo total líquido, né? Então, pode ser de aqui 9,90, por exemplo. E o nosso footer com o nosso botão, aonde a gente vai mudar aqui para comprar produto, né? Então, aqui é simulando como se fosse o nosso back. Então, o back, veja que o back pode simplesmente mudar os dados sem interferir em mais nada. Mas veja o nosso loader,
Nosso loader ele está com mais cara, digamos, do nosso curso, onde a gente tem, de fato, o endpoint, que é uma API que eu vou bater, e eu tenho o meu network, né, que de fato eu vou fazer a minha chamada. E aí, no sucesso, eu tenho o sucesso, onde eu monto, eu valido aqui, né, vejam que a gente está usando um where, então, caso deu certo, veio do back, eu quero validar. Será que ele está no formato server-driven UI que eu preciso? Se sim, ele faz a adaptação para mim. Então, ele pega e já começa a transformar tudo isso num SD UI DTO ali em toda a parte da tela. Caso contrário, um errinho aqui, então eu pego um CDB fail data, aqui transformo também como se fosse um SD UI. Vamos ver isso daqui também acontecendo na prática aqui, o que ia acontecer aqui, ó. Olha só. Então, total líquido, comprar produto. Alterou back, sem deploy na loja, sem precisar, né, muito estresse. Então, back-end, cara, pode subir, deploy a qualquer momento e muito massa. Aqui agora é o mais o mesmo para os Ô, outros Júlio, dois, mas pode falar, eu manda aí, acho Caio. que tem até um outro ponto legal que bateu aqui na cabeça agora, teste AB. Você consegue fazer teste AB pelo back-end, você não precisa nem mais fazer algo direcionado no app. Na verdade, você pode Perfeito. fazer o controle das chaves no app, mas se você pensar direitinho, arquitetar direitinho, você consegue fazer isso daí até pelo back-end, porque na hora que você fizer a requisição, você diz um ID, enfim, alguma coisa que o app envia para ele, e ele já pode devolver de uma forma já mais especificada aí pelos logs de analytics, você consegue ter o resultado do seu teste AB. Boa, perfeito, é isso mesmo. E legal, né? Agora que a gente mostrou tudo isso funcionando, mas tá, agora eu preciso criar um componente novo. Vou fazer algo bem simples para a gente não perder muito tempo aqui. Vou pegar esse heading aqui, né? Que a gente tem o heading, que é um texto apenas, e vamos fazer ele ter dois textos, para que a gente possa ter um chave-valor aqui, né? Então, não tenho nenhuma cola, tá? Então, vamos ver, espero que eu não erre aí, mas vamos criar. Então, o que eu preciso fazer? Vamos fazer o step by step aqui, e aí Caio e João vão me ajudando, né? Então, primeira coisa, a gente precisa criar o nosso model, né? Então, vou vir aqui, vou pegar um exemplo já do que já tem pronto, obviamente. Deixa eu pegar esse head DTO, vou criar um new file, vou pegar um head em DTO2, vou criar ele aqui, bacana. Vou vir aqui no meu head, então, só para ser mais rápido, vou pegar aqui, vou trazer ele para cá, né? Então, heading 2 builder, né? Ele tem o ID heading 2, heading 2 DTO, né? Que vai ser o heading 2 builder. E no nosso heading 2 DTO codable, ele tem um title e um subtitle, né? Então, trago ele aqui, self.subtitle igual a subtitle, né? Aqui também a gente vai precisar passar aqui o subtitle aqui também. E aí colocar a vírgula, né? E aqui a gente tem o heading 2 DTO com o subtitle aqui também. E aqui só mudar para o heading 2. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Porque basicamente eu já peguei uma estrutura já existente, só criei uma outra, né? Então, feito isso, vamos para a segunda parte, que é assinar esse builder, né? Então, eu vou vir aqui agora, eu preciso fazer esse heading 2DTO aqui, vou vir aqui no meu core, né? E vou vir nessa parte de registrar. Vou dar um Command D aqui, só para ele já duplicar a célula aqui. Vou criar o heading 2DTO e aqui eu vou chamar de heading 2. Né? Então, tem um novo item na minha árvore, né, do Service Locator aqui, dos meus registros, né, de dinâmicos. E aí vamos para a parte de UI View aqui, né? Esse daqui o Caio vai ser o nosso
Guia, que ele é o nosso guru aqui do Comitando em Eu vou ali no banheiro e já View volto. Code. Opa, não pode ir não. Vamos trazer ele aqui também. Legal, Heading 2 View. Então vejam que a gente precisa seguir o padrão, né? Vou copiar esse cara aqui e vamos trazer ele para cá, né? Então, Heading 2 View, SDUI View. Eu vou ter uma label e eu vou ter um label. Aqui eu vou mudar já para title e subtitle. Aqui eu vou colocar uma fonte menor para a gente ver. Bacana. Aqui eu já preciso aqui o iKit, obviamente. Aqui também. E vamos fazer assim, né? Eu podia criar uma stack. Vamos fazer a stack aqui. Deixa eu ver alguém que já tem stack. Só para eu copiar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é uma stack vertical. Deixa eu vir para cá, deixa eu ver esse método aqui, ele está aqui dentro. Então, vou fazer isso daqui. Vou trazer o mesmo código, tá, pessoal? Não sei que a gente sempre Uhum, fala de não duplicar, mas só para a gente ser mais rápido. sim. E aí, obviamente, eu vou dar só um add subview desse cara e o meu vstack vai dar um add arrange subview tanto do meu title e aqui do meu subtitle. E aqui a gente vai mudar, deixa eu reduzir aqui um pouco o espaço da tela. Vamos trocar aqui. Liguei nos 4 cantos. Margem também. E aí o nosso botão aqui, a gente vai fazer isso daqui também. Duplicar. Title.text. E aqui subtitle.text. Ele pega do nosso heading DTO2, obviamente. E aí, ponto subtitle. Beleza? Até aí, tranquilo. Acredito que eu acertei no código aqui. Vamos voltar para cá e a gente precisa fazer o último, né? Porque que eu preciso também criar um modelo para atender Table View Cell, né? Então, vamos criar aqui o nosso heading 2 aqui e vamos criar então o nosso arquivo aqui, heading 2 cell. Obviamente, vou vir aqui, vou copiar e colar. Aqui não tem muito mistério, porque heading 2, legal. Aqui heading 2 também. Aqui heading 2, cell. Vai dar uns errinhos aqui que a gente vai corrigir isso em breve. Heading 2, heading 2, heading 2. Boa. Heading 2, dynamic, render e pronto. Aqui não mudou nada. Vejam que como aqui é padrão, dá para vocês criarem um template de Xcode, né? Que já cria tudo isso. Cria a view, cria o DTO, já cria todos os modelos. Depois você vai jogando só na pastinha. No PicPay a gente já tem esse template que cria, então a gente não precisa ficar fazendo tudo isso. Muita coisa já vem pronto. E aí a gente só se preocupa com mapeamento de dados, que é o DTO, e o view code, que é o que a gente está acostumado a fazer no Ah, dia a dia. nada não, Fala aí. eu ia falar isso daí. Boa. E, boa, bacana. Agora isso daqui tá ok. Vamos ver se a gente vira aqui na tela de detalhe, nesse loaderzinho aqui, ó. Vamos fazer isso. Vamos adicionar ele aqui no final. Eu vou criar um outro cara aqui, ó, também, só para seguir o padrãozinho aqui. Vou criar um heading 5, heading 2 aqui. Vou criar de heading 2. Legal. O que esse cara aqui? E aí, vamos fazer aqui só. Na verdade, eu acho que nem preciso desse cara, não. Vamos fazer isso. Criar mais um nó.
Aqui, vou chamar ele de... Deixa eu só pegar o nome. Heading 2, título, e aqui, subtitle. Então, total líquido, D, e aqui, 9,90. Vamos rodar. Tomara que dê certo. Aqui, legal. Investir e funcionou. Total líquido de 9,90. Então, vejam que, poxa, super rápido, em alguns minutos a gente foi e fez aqui todo o nosso desenvolvimento, né? Então, se eu quiser trocar aqui para horizontal, isso pode ser uma variação. E aí entra o ponto que o Caio falou, teste AB, né? O back-end pode falar assim, usa o VStack, use o HStack, então você pode criar um componente e até chamar ele assim, né, de VStack, HStack. Então, olha só. Então, obviamente, não ficou tão bonito, mas dividiu a tela, tudo, colocou o valor aqui do lado. Então, no final, o que a gente precisa criar são esses 4, né? São esses 4 pontos aqui, né? Então, um novo componente visual para uma tela que já existe, ou, né? Ou se você já tem a sua regra de negócio feita, que também é basicamente 2 arquivos, né? Um builder, uma factory e sua camada de negócio. Você vai lá e cria o seu modelo de dados, que é padronizado, então isso daqui não muda muita implementação, então o template de Xcode funciona super bem. Você cria essa parte aqui, que é o que realmente importa, né? Obviamente também o init aqui precisa estar acompanhando. O builder para a árvore de dependências, né? Do depara, da decodificação, o seu view code e o seu cell controller, né? E é isso, pessoal. Acho que, poxa, foi a nossa mentoria mais longa aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, a gente vai estar disponível aí também dentro do nosso canal do Discord. Então, mandem lá dúvidas. É muito importante ali ter esse feedback de vocês aí. Boa. Caio, João aí, considerações finais. Boa. Eu acho que o conteúdo, como se a gente já falou durante toda a live, tipo, uma primeira impressão, ele parece ser bem complexo. E principalmente essas partes mais, que eles são mais dinâmicos, ali a gente usa generics, tem essa questão da classe. Então, de fato, você pode levar um tempinho ali, você sentar um pouquinho, dar uma estudada, mas são pontos que, e obviamente a gente trouxe um exemplo, alguns exemplos mais simples aqui, se a gente vai evoluindo, vai ter um nívelzinho de complexidade que vai ser agregado, mas é questão de, eu diria que é muito mais questão de hábito, costume, né, de ver como é que ele funciona e começar a replicar, e conforme você for replicando, você vai se acostumando com isso, do que a complexidade de criação em si. Muito por quê? Muito do que a gente vai deixar já no Git para vocês já é reutilização. Então, se vocês pegarem essa solução como ela está e começar a aplicar no projeto de vocês, o maior desafio não é com o Server Driven UI, e sim traduzir o que você tem que não é Server Driven UI para essa solução, porque como o Júlio e o João trouxeram, meio que você fazer um adapter ali, né? Adaptar o que você já tem hoje, que não é Server Driven UI, para esse formato que já está muito bem estruturado. A parte de view você consegue colocar ali normal, como o Júlio comentou, você já tem a view pronta, e é só colocar ali naquela parte de screens. Acho que é isso. Boa, boa. Não, é isso aí. Espero ter agregado aí para vocês um pouquinho do que eu já vivenciei. Sou entusiasta aí do SDUI, gosto bastante da ideia. Se alguém quiser me chamar aí no LinkedIn para trocar ideia, pode chamar, estou aberto aí a trocar ideia e ajudar quem for. Então, obrigado aí pelo espaço. Boa. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Já na semana que vem a gente já vai disponibilizar isso dentro do nosso curso, ali dentro do Hotmart, da plataforma do Hotmart. Então, vai ter nossa terceira mentoria para vocês assistirem quando quiser, né? E, obviamente, também a gente vai levar isso daqui para o YouTube.
para que a gente consiga, né, cada vez mais levar conteúdo de qualidade aí para a nossa comunidade, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Valeu, uma boa noite aí para todo mundo. Falou, Tchau, valeu, galera. tchau. Obrigadão, João. Mas...